Aproveito esse momento para parabenizar a Yara pela excelente explanação que nos trouxe acerca dos NRDCs, notadamente aqui no Distrito 4.530. Governadora Vera e Alberto, que está aí bem juntinho de você, o meu abraço, o meu cumprimento. Cumprimento ainda os governadores do ano presentes a esta reunião, de maneira especial, por se tratar de março, mês da mulher, a nossa querida governadora Lourdinha, do 4.480. Ainda abraço o governador Almansa, lá do sul do Rio Grande do Sul, do 4.780. Quero também, de maneira toda especial, abraçar meu amigo, meu colega de time, né, meu parceiro de time, o Claudinei Rocco, coordenador do Rotary para a região 31. Peço licença a todos ainda para saudar dois amigos, colegas meus também, que serviram essa missão de governadores, o querido amigo Gustavo e o querido amigo Chico Chilabitz. Aproveito para saudar todos os governadores, para não citar aqui todo mundo que eu anotei, Gessi, a Margarete, o Alckmin, governador indicado, né? Na pessoa, saudando e abraçando o presidente do Conselho de Governadores, meu querido amigo Demétrios. Não sei se tem outros governadores, se assim tiver, que se sintam abraçados nesse momento. Abraçar todos vocês, meus amigos, minhas amigas, que compartilham deste final de tarde, deste início de noite, desse sábado, para pensarmos um pouco mais a respeito de um tema extremamente importante para o Rotary, que é Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário. Claro que todos os programas nossos, todos os trabalhos, todos os projetos do Rotary têm o seu objetivo, a sua finalidade, aquele lugar que ele precisa alcançar. Mas eu diria, assim, de uma maneira especial, que o NRDC seja talvez o programa onde possibilita que nós ainda potencializemos mais a nossa ação, a nossa presença, através de espaços que muitas vezes os próprios clubes diretamente não conseguem chegar, que é exatamente onde mais precisa de ser visto, que é as áreas comunitárias de mais desafios, sejam elas urbanas, sejam elas rurais, sejam elas nesse misto aí dessa periferia entre o urbano e o rural. Então, o Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário, como nós vimos aí, muito bem explanado nos seus objetivos pela companheira Yara, quer exatamente possibilitar que é preciso construirmos uma comunidade inteira, uma comunidade integrada, não obstante as suas missões, as suas especificidades, seja de Rotary, seja de outras organizações, seja mesmo daqueles líderes e daqueles voluntários que vivem, que moram em locais de desafio. E esse desafio pode ser econômico, mas pode ser também desafio de outras ordens também, que é próprio para a gente pensar em colocar lá um núcleo Rotary de desenvolvimento comunitário. Aí está, né? Então, os núcleos Rotary possibilitam que voluntários de locais diferentes, de realidades diferentes, né? Mas os voluntários locais, lá daquele lugar, utilizem a nossa capacidade, a nossa grande rede de especialistas, porque o Rotary, nessa questão da classificação, possibilita que nós tenhamos pessoas capacitadas em todas as áreas do conhecimento que a sociedade possa necessitar. E isso é possível, a gente articular a necessidade daqueles líderes, do trabalho daqueles líderes com os especialistas do Rotary para melhorar a qualidade de vida, seja de pequenas localidades, povoados, seja de bairros, seja de comunidades, ou seja de comunidades outras que não seja especificamente um espaço de moradores, que também podemos pensar. Ultimamente, pensamos muito no RNDC, numa comunidade de moradores, mas podemos pensar também em outras realidades de comunidade, hoje, particularmente no tempo da virtualidade, nesses tempos de tantos desafios, mas nesses tempos também de tantas possibilidades. Portanto, então, os NRDCs mobilizam hoje mais de 235 mil voluntários em mais de 106 países, né? É uma rede fabulosa, mas ainda eu considero muito pequena se compararmos com a perspectiva do Rotary,
que somos 1.200.000 voluntários em mais de 216 países e regiões geográficas, presente através de 36 mil comunidades, mais de 36 mil clubes. Então, os membros do RNDC, como foi dito, bem dito, embora patrocinados por um Rotary Club, não são rotarianos, mas usufruem, e essa que é a grande sacada, que é a grande possibilidade, usufruem desta grande rede de contatos que está nas nossas mãos, dos rotarianos, e nós não queremos entesourá-las em nós mesmos, muito pelo contrário, queremos compartilhar com todas as possibilidades possíveis, mas particularmente através deste programa muito importante do Rotary, que é o Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário. Porque nós precisamos trabalhar em parceria, como está aí essa frase, para o bem comum. E aí eu trouxe um pouco para vocês algumas imagens de ação de NRDC. E eu fiz questão de não trazer aqui do meu distrito, não trazer lá da região de Roco, e eu trouxe exatamente da realidade do distrito 4.530, que vocês muito bem conhecem aí, boa parte dessas pessoas que estão nessas fotografias, né? Então, como foi dito, a maioria dos NRDC se localiza países ditos em desenvolvimento, mas não é somente para estes países que o RNDC se destina, né? Então, o RNDC hoje possui mais de quase 12 mil núcleos, né? Concentrados mais na Índia, como foi dito pela Yara, na Filipinas, na África, mas também podemos entender que 413 desses núcleos estão aqui conosco, no Brasil, né? E contamos com mais de 8.300 membros voluntários, né? Então, os núcleos diferem de tamanho. Eu diria assim que o tamanho do núcleo vai muito em relação à necessidade daquela localidade a que ele se propõe a servir, que ele se propõe a atuar. Foi dito também que foi criado em 1980, né? 1986. Aí eu trouxe aqui um pouquinho da história desse surgimento do nosso núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário. Surgiu com esse presidente aí, ó, o Met Caparas, um filipino lá do Rotary Club Malolos, nas Filipinas. E aqui eu trouxe 3 questões, governadora Vera, muito relacionadas a este momento do presidente Met Caparas, que tinha o lema assim: Rotary leva esperança. Rotary leva esperança. E que potente instrumento de conduzir esperança às nossas comunidades é o NRDC. Por isso, nós estamos aqui conversando nesta tarde e não vamos apenas sair, ao final deste evento, com conversa lançada ou palavras lançadas ao ar. Muito pelo contrário, vamos sair com mais planos, com mais projetos para revitalizar os que já existem, mas também para levar às comunidades que precisam da presença do Rotary e que muitas vezes a gente não pode chegar através de um Rotary Club. O RNDC, essa grande sacada, essa grande possibilidade, não somente o RNDC, mas particularmente o NRDC. Olha quem foi o Met Caparas. Met Caparas morreu agora, aos 96 anos, em junho ou julho do ano passado. Ou seja, até pouco tempo ele estava conosco, né? Perceba que ele foi o grande idealizador deste programa. Mas também no seu mandato acontecia lá um projeto 3Hs de vacinação da polio. Se temos hoje o programa Polio Plus, o embrião, o nascedouro, foi exatamente um projeto de subsídio 3Hs do Rotary Club de Malolos, na Filipinas, o clube do Met Caparas. Tinha outro rotariano lá, que era o líder desse projeto, mas o Met Caparas, à época dessa iniciativa, em 1979, ele já era diretor do Rotary Internacional. Ele foi ser presidente em 86 e 87. Perceba ainda, agora que estamos no mês de março, foi exatamente no período da administração do Met Caparas que as primeiras mulheres tiveram ingresso no Rotary em 1987. Obviamente, não foi ainda uma vontade nossa, dos rotarianos, uma vontade expressa. Claro que era uma vontade intrínseca, mas não era uma vontade, vamos dizer assim, normativa do Rotary.
a iniciativa de mulheres lá da Califórnia, particularmente, questionando, particularmente até chegando à Suprema Corte Americana, e em 1987 a Suprema Corte Americana disse: não dá, que história é essa? Isso aí não é clube do bolinha. Claro que não foi esse o texto. Isso não é clube de bolinha, não, gente. Você tem clube de homens e mulheres prestantes, de voluntários. Aí entrou as mulheres. E mais 2, 3 anos depois, no Conselho de Legislação, não lembro de onde agora foi, mas foi lá na Ásia também, é isso mesmo. As mulheres têm que fazer parte, e graças às mulheres nós estamos aqui. E graças às mulheres nós podemos fazer tanto trabalho. E se você olhar em fotos, ou se você for visitar núcleos Rotary de desenvolvimento comunitário, você vai enxergar lá muitos líderes de ambos os gêneros, homem e mulher, mas a sua grande maioria são mulheres. Tragamos também esse conceito para o Rotary, mas isso é outra questão. Então, é mais uma homenagem ao Mate Caparas aqui, esse criador, esse idealista. E o que eu quero dizer é o seguinte, meus amigos. Olha o que um homem só, uma ideia de um homem só, foi capaz de nos trazer. Né? A Polio Plus, hoje estamos bem próximo de erradicar a segunda doença da face da Terra. O ingresso das mulheres, na coincidência ou não, queira ou não, foi na sua gestão, e o início dos núcleos Rotary de desenvolvimento comunitário. Vocês lembram como é que começou o Rotary? Claro que vocês lembram. 1 mais 3. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não quero muito olhar para a história e ficar com o meu olhar lá no passado, preso na história. Eu quero dizer que seu clube, na sua realidade, você como rotariano, você como líder rotário, é capaz de fazer também grandes realizações. Mas, para tanto, é preciso sonhar, é preciso organizar isso num projeto, é preciso trazer isso à concretitude de um plano de ação e é preciso, o mais importante disso tudo, fazer. E se a gente, hoje, olhar para a realidade do entorno do nosso clube, das nossas comunidades, nós vamos ver o quanto o nosso clube pode servir ainda mais e melhor as nossas comunidades, particularmente usando esse programa do Rotary Internacional, que é o Núcleo Rotary, que é o Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário. Olha que frase interessante, eu anotei aqui do Mate Caparas, vocês já leram aí, obviamente. Isso foi na perspectiva da Polio Plus ainda, lá em 79, no projeto 3H, que ia imunizar crianças da Filipinas, porque a Filipinas era drástica lá, a sequela da paralisia infantil. E ele diz assim, estamos aqui para celebrar, e eu gostaria de trazer hoje para a gente essa frase dele, trazendo para a nossa realidade do dia de hoje, e associar, fazer um link, fazer uma ilação com a nossa necessidade de mais núcleos Rotary de desenvolvimento comunitário nos nossos clubes, nas nossas comunidades, particularmente aqui no Distrito 4.530. Estamos aqui, então, para celebrar o começo, um começo muito pequeno, hoje só temos um funcionando, o Itapuã, né, de algo que esperamos que seja ainda grande. Isso serve para a gente hoje ou não serve essa frase do Mate Caparas e fazendo agora já uma adaptação à realidade do Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário? As coisas grandes sempre começam de formas pequenas, nos diz ele. Quando Paul Harris, lá em 1905, fundou o Rotary, havia apenas quem? 4. No entanto, a organização que o Harris e os outros 3 fundaram, hoje floresceu e cobre boa parte do mundo, boa parte da humanidade. Esperamos, então, eu me associo aqui às palavras do Mate Caparas, que esse pequeno gesto, hoje aqui também que façamos, que nós estamos a fazer, possa nos fazer chegar a algo ainda mais grandioso, particularmente explorando essa importante ferramenta que é o Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário. Então, existem em áreas urbanas, em áreas rurais, em países desenvolvidos, em países em desenvolvimento, em nações desenvolvidas. Obviamente que nos países em desenvolvimento é mais exigido, talvez seja mais perceptível as carências e as necessidades, mas lembremos que não importa se seja desenvolvido ou subdesenvolvido, não se usa mais essa terminologia em desenvolvimento. Lembremos que, independente do lugar onde as pessoas moram, seja em que realidade as pessoas tenham ou as pessoas vivam, sempre há certos grupos e comunidades que precisam de ajuda, que precisam de uma ajuda especializada que nós, a comunidade rotária, seja do Rotary, do Rotaract, do Interact, da família rotária, das associações de mulheres,
tem a capacidade de oferecer. E já fazemos isso, mas precisamos ainda fazer com mais competência, com mais eficácia. Portanto, os núcleos Rotary são grupos de não rotarianos que atuam em parceria com os Rotary Clubs, particularmente em projetos. Numa frase, a gente poderia sintetizar assim, que os núcleos Rotary de desenvolvimento comunitário respondem a problemas locais e através de soluções locais. Quem mais sabe, quem mais conhece de uma necessidade ou de uma realidade, senão aquele que, como diz assim, usando uma frase, que sofre, que sente na pele, que sente quando o dedo coloca dentro da sua ferida. Ou seja, as pessoas que moram, que vivem, que naquelas comunidades, naqueles grupos onde tem realidades mais desafiadoras, esses é quem mais sabe quais são os seus problemas, esses que mais sabem quais são as soluções que eles precisam. Obviamente, eles não têm, muitas vezes, conhecimento para organizar essas questões, a tipo de como responder de forma adequada, de como buscar caminhos, de como se organizar para tanto, e aí nós, os rotarianos, através da nossa contribuição, não querendo ser o pai dessas pessoas, não querendo agir de maneira paternalista, muito pelo contrário, mas promover o crescimento, a conscientização, e isso é possível através do trabalho que o Rotary faz. Se a gente consegue passar para eles essa consciência de que eles são conectados à sociedade, ao mundo, que eles são importantes nesse contexto, que eles devem buscar caminho e ensinar e mostrar caminhos, certamente estaremos dando uma grande contribuição para nossas comunidades, mas eu diria ainda mais para toda a humanidade. Portanto, os núcleos Rotary podem encontrar soluções criativas e sustentáveis, porque quando os rotarianos se afastam do projeto, quando escasseia a presença dos rotarianos, tem a perspectiva de continuar através das estruturas que aquela própria comunidade se organizou nesse projeto. Então, nós podemos encontrar soluções criativas e sustentáveis para diferentes desafios comunitários, como alfabetização, apenas exemplos, como água potável, como saúde, como alimentação e fome, como habitação precária, né, como poluição, seja de jogar dejetos, né, ou seja, mesmo dos próprios mananciais, segurança, trabalho, renda, possibilidade de construir renda. Vejo tanto aí os núcleos Rotary com seus orientadores no campo da questão socioeconômica, da questão do empreendedorismo, e por aí vai. Isso é muito importante, isso é muito necessário para as nossas comunidades. Vou andar um pouquinho. Então, eu diria, meus amigos, que qualquer pessoa, seja de uma comunidade territorial, bairro, povoado, comunidade, né? Ou mesmo de uma hoje comunidade não mais territorial, sei lá, comunidade que tenha, vou ficar mais abrangente, comunidade dos portadores de uma determinada deficiência, ou que se interessam por ajudar a uma determinada deficiência, por que não criar um grupo rotário de desenvolvimento comunitário para atender a esta comunidade, não obstante essa comunidade não está ocupando um espaço territorial específico juntos? Hoje, o mundo nos exige muito pensar nesse sentido. A flexibilidade, a inovação nos leva a essas questões. Hoje as pessoas se relacionam muito mais, talvez no seu espaço de trabalho ou na sua comunidade, fora do espaço de comunidade em que mora. Obviamente, nas nossas realidades. E se a gente olhar aí para a periferia de Brasília, a gente olhar aí para a periferia das cidades satélites do Distrito Federal, das cidades do estado de Goiás, que faz parte do Distrito 4.530, do estado, das comunidades do estado de Tocantins, nós vamos ter tantos desafios e vamos ver que estamos tão atrasados ainda em ofertar núcleos Rotary para as nossas comunidades. Obviamente que eu falo do atraso aí, não é um aspecto pejorativo da reflexão, muito pelo contrário, mas quero colocar isso como um desafio que nós devemos responder com audácia, com competência, porque é por isso que certamente vocês vieram para o Rotary, porque eu vim para o Rotary e porque nós estamos para o Rotary, para melhorar nossas comunidades, para nós, para os nossos filhos
para nossas famílias, mas para todos que vivem nela. Então, meus amigos, a participação nesse programa não visa, assim, tipo, preparar pessoas para elas ingressarem no Rotary. O que eu quero fazer, a governadora me pediu para fazer um link maior, assim, Rotary e NRDC. NRDC, o que pode contribuir para o Rotary, particularmente, notadamente, na questão do crescimento do quadro associativo. Obviamente, se fazemos mais trabalho, se vendemos melhor a nossa imagem para a nossa comunidade, vamos atrair muito mais rotarianos. Mas o NRDC não tem especificamente essa proposta de que as pessoas, como se fosse um pré-requisito para o ingresso no Rotary. Obviamente que podem as pessoas do NRDC, se assim preencherem o perfil de rotarianos, pertencer a um Rotary Club, né? Mas não é bem este o propósito, né? Então, não obstante, o NDC se torna, como é o Rotary, uma grande escola que aperfeiçoa a nossa capacidade de liderança, que aperfeiçoa a nossa capacidade de ser voluntário, que aperfeiçoa a nossa comunidade de responder de maneira proativa às necessidades da comunidade. E, certamente, teremos quase como pessoas pensando e agindo como os rotarianos. Obviamente, no dia que eles tiverem possibilidade, eles serão rotarianos. E aqui eu peço licença para falar um pouco com vocês de um exemplo. De um RNDC aqui numa comunidade, eu chamaria mista, está entre a zona urbana e a zona rural. E lá havia um projeto em que eles faziam uma capacitação, particularmente no artesanato ou nas artes manuais, nas artes manuais de construção de coisas com as mãos e por aí vai. Hoje, nesse grupo, existe uma dessas ex-alunas que hoje é uma monitora, uma líder, talvez seja até a principal figura desse núcleo. E essa senhora, hoje, já é uma professora universitária que tem um trabalho fabuloso neste campo na comunidade local, não somente na comunidade de influência do seu núcleo rotário. Olha como... E, certamente, eu vou até saber dos clubes aqui, porque essa senhora ainda não faz parte de nenhum dos clubes, porque ela tem todo o perfil, uma professora de universidade estadual, ou seja, deve ter condições de participar plenamente de um Rotary Club, e por aí vai. Olha como o NRDC contribui. Se forma pessoas como a escola do Rotary nos forma, né? Para sermos isso ou aquilo, para sermos os rotarianos, os líderes que o mundo precisa. No momento apropriado, não é essa a intenção principal, mas no momento apropriado, podemos ter essas pessoas no Rotary. Afora as possibilidades indiretas, né? Da imagem que o Rotary tem. Você já pensou qual é a melhor propaganda que nós temos? É se o meu clube chega e faz um projeto em determinada comunidade, isso já é muito bom para a comunidade, já é muito bom para a sociedade como imagem pública, Chico. Mas se esse projeto é feito através das próprias pessoas da comunidade, que saem de uma condição de imobilismo, de espectadores da grande cena que se passa, do grande drama, talvez, que se passe diante deles, eles mesmos serem os autores, os protagonistas da transformação e das mudanças que eles precisam, isso tem um efeito avassalador. Precisamos ser muito mais do que o número de núcleos Rotary que nós temos. Para isso e para muito mais outras oportunidades e possibilidades. Então, as parcerias entre os núcleos Rotary e os Rotary Clubes, patrocinadores, é benéfica para ambas as partes, eu diria, é benéfica para a sociedade, é benéfica para a humanidade, melhora a imagem do Rotary, aumenta o nosso impacto na nossa comunidade, faz efetivamente, de forma objetiva e impactante, aquilo que precisamos fazer, que, se pudermos sintetizar numa só palavra, servir. Eu trouxe aqui, não vou nem falar muito dos objetivos do Rotary, e trouxe essa camiseta. Essa camiseta é aí de Brasília. Eu peguei essa foto aí nos links, no site, salvo engano, no Facebook do NRDC Itapuã. Olha que beleza. Não está compartilhando, governador Hugo. A tela não? Não compartilhou. Nada, desde o início? Não, no início sim, as duas primeiras telas sim, aí depois não. Oh, meu Deus do céu. A camisa agora, por exemplo, eu não estou vendo. Aparecendo. Tá? Companheiro Hugo, por favor. Aparecendo. Então deixa eu clicar aqui.
interrompa a apresentação e começa de novo nesse slide, por favor. Porque tem alguém que está fazendo gracinha, escrevendo na tela. Ok, vou fechar o slide. Eita. Obrigado, Alberto. E Alberto tem que me ajudar, Alberto. Estou falando aqui do NRDC Itapuã. NRDC patrocinado pelo Rotary Club Brasília International, pelo Rotary Club Brasília Península Norte. Teve ainda um apoio histórico aí do 21 de abril e do Lago Norte aí, do meu querido Gustavo e outros companheiros mais. Então, vamos tentar aqui compartilhar a tela de novo, mais uma vez. Desculpem, eu não posso nem pedir desculpa, porque eu não tive responsabilidade alguma nessa questão. Isso aí faz parte da tecnologia e das possibilidades boas e ruins que a tecnologia nos oferece. Mas aí, já chegou uma camisa? Estamos com a camisa aí? Ok. Eu não vou voltar às outras telas, não, Alberto, porque... Pode dar continuidade, só eu, pelo menos, vi todas aqui. Ok, para a gente não perder muito tempo. Olha o que está escrito aí. Sou doutor da minha dor. Eu tiraria até essa palavra dor, sou doutor da minha vida, ou seja, eu tenho possibilidade de buscar solução. É esta a consciência e a dignidade que o Rotary quer levar às comunidades, para que as pessoas, mais do que uma camisa como esta aí, vista uma camisa não física, mas vista uma camisa no seu ser, de que sou doutor da minha própria dor, ou seja, eu posso buscar as soluções para os problemas que me afligem, para os problemas que afligem os meus vizinhos, para os problemas que afligem as nossas comunidades. E, para tanto, nós temos essa grande sacada, essa grande oportunidade, essa grande possibilidade, que é o Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário. Vou lá um pouquinho mais, né? A gente pode aí ajudar tantas realidades. Aí eu trouxe algumas, adultos com necessidades especiais, isso pode ser em comunidades carentes ou não, jovens em situação de risco, hoje a gente enxerga isso em comunidades carentes, mas também a gente enxerga isso no nosso meio, ou não? Será que não temos em nossas realidades, na classe média, nas classes mais favorecidas pelas condições econômicas, jovens em situação de risco? Não sei, é para a gente pensar um pouquinho isso aí. Portadores de deficiência de toda a ordem, pessoas carentes, sem tetos, mães solteiras, idosos. Olha, aí é tanta coisa. Então, são esses grupos subrepresentados, esses grupos que muitas vezes não têm voz, não têm vez na sociedade, que nós, através do Núcleo Rotary, podemos dar voz. Mais do que dar voz, dar participação efetiva na busca de construir solução para os seus problemas. De ser doutor, como é que a camisa diz? Ser doutor da minha própria dor ou doutor da minha própria vida. Que beleza essa frase. Que essa frase nos guie, nos ajude, né? Então, o foco do NDC deve ser a comunidade. Quem é essa moça bonita aí dando aula para o NDC, Alberto? Está com a gente, Cacá? Não. É a Cacá? Ficou bem na foto. Não sei se ela está por aí. Essas fotos todas, quase todas, 90%, são aí do site, do Facebook, do NRDC Itapuã. Preservar o meio ambiente. Aqui me lembra outro exemplo. Eu não sei como é que está meu tempo aí, mas está pertinho, acho que falta 5 minutos apenas para concluir. Eu participei, quando eu fui governador, meu distrito era muito pobre, ainda é pobre em NRDCs, mas no ano 2010, 2011, nós criamos aqui o distrito, 5 ou 6 NRDCs, e hoje perseveram, desses da época, uns 3 ou 4. E eu visitei uma ação social aqui na minha cidade, de um NRDC desses, que estavam fazendo lá um mutirão de limpeza num bairro, um bairro pobre, um bairro cheio de desafios. O bairro era líder na cidade de dengue. A maior incidência de dengue na cidade de Feira de Santana, 600 mil habitantes na Bahia, era este bairro Novo Horizonte. Vizinho ali à Universidade Estadual de Feira, ao campus da Universidade Estadual de Feira de Santana. Fizeram um primeiro mutirão. A partir desse mutirão primeiro, várias pessoas se engajaram no núcleo. Algumas pessoas se engajaram até mesmo na perspectiva de participar do Rotary Club patrocinador, pessoas da comunidade, líder da comunidade. Eu mesmo visitando
desses mutirões, lá eu vi, um dia de domingo, um caminhoneiro que estava lavando o seu caminhão e tomando cerveja, largou a cerveja dele de lado, pegou o caminhão, o lixo estava sendo acumulado em como é que chama, aquelas caçambas, né, policaçambas, ou coisa parecida, para ser levadas depois. Ele mesmo foi e fez questão de jogar, ele e os meninos do Interact da época, jogar o lixo sobre o caminhão dele e dar o destino devido ao lixão, e disse que estava encantado com aquela obra, ou seja, que contágio que é possível fazer através do trabalho do RNDC. Esse bairro, meses depois, não muito tempo depois, não mais aparecia, não, até mesmo aparecia nas estatísticas da dengue, do controle sanitário da cidade, mas não mais nos primeiros lugares de incidência. Aparecia lá nos últimos lugares compatíveis lá com os bairros de centro, os bairros de mais recursos, os bairros de mais proteção, ou queira algum ou não, que tiveram a possibilidade, pela educação, etc., de uma maior consciência, se é que eu posso dizer isso. Percebeu a importância de um núcleo Rotary, como ele é eficaz na sua ação? O bairro era líder da dengue na cidade, porque tinha muita sujeira. Nesse dia mesmo, o caminhão desse moço saiu cheio, pneu velho, sei lá o quê, caçarola, bota, de borracha, não sei, tanto lixo, tanta coisa, graças ao trabalho do Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário. E se pudermos ainda reagirmos através dos núcleos Rotary, através das áreas de enfoque do Rotary, olha aqui como temos aqui. Aqui são ações de RNDC. Uma criança recebendo banho, sendo devidamente higienizada pela água limpa, né? Um professor ensinando uma criança, e parece, pelo que estou vendo aqui, o que acompanha ao ouvidozinho da criança, uma criança portadora de alguma necessidade especial. Vejo aqui esse espaço de costura comunitária, que me parece que é do Núcleo Rotary, Desenvolvimento Comunitário Itapuã, aí do Distrito Federal, e muita coisa mais que o Rocco vai nos trazer com muito mais pontuação, com muito mais propriedade. Está aí o endereço, obviamente vocês têm um presidente importantíssimo, ter essa comissão distrital de Núcleo Rotary, ser atuante como é sob a liderança da Iara. É importante que os clubes também organizem comissões de clube de NRDC, mas não fique apenas um grupo de nomes escrito numa lista, que isso seja um grupo de pessoas que pensam, que refletem, que buscam caminhos para melhorar a vida das nossas comunidades. Portanto, precisamos aumentar a conscientização sobre esse importante programa do Rotary. Precisamos ver mais as necessidades das nossas comunidades. Gente, o que vai sustentar o Rotary do futuro é exatamente uma relação mais estreita e tensionada não é da tensão do desafio, não, a tensão da necessidade de manter sempre firme essa relação, de uma relação mais firme, tensionada e vibrante com as nossas comunidades e buscar responder de maneira mais proativa e adequada a essas necessidades. Temos vários canais no Rotary para isso, mas os núcleos Rotary, eu diria que tem uma perspectiva privilegiada dessa questão. Então, precisamos ter as nossas comissões, precisamos conversar isso mais com os nossos rotarianos, precisamos estabelecer processos de formações, precisamos orientar mais, precisamos ter mais cuidado com os núcleos existentes. Vi aí que tinha 7 no Distrito Federal, que hoje só tem, ou no Distrito 4.530, que hoje só tem um funcionando. Está muito nessa perspectiva da orientação. Sei, o Rocco deve dizer, dos grandes desafios que é esse tipo de trabalho comunitário. Chegamos numa comunidade, muitas vezes, as pessoas não me conhecem e dizem, você vai ser candidato ao quê? A vereador, ao quê? Né? Não conhece o trabalho direito do Rotary. Isso a gente tem que deixar isso muito claro, muito transparente, das nossas finalidades, dos nossos objetivos. Sabemos que, muitas vezes, a política partidária interfere nos núcleos e fragmenta os núcleos, e impede o trabalho do grupo, mas isso são realidades dos desafios que os rotarianos não têm medo, muito pelo contrário, nós estamos acostumados a enfrentar e sabemos enfrentar com competência e levar realmente aonde se precisa chegar. Então, só para lembrar e para finalizar, o Núcleo Rotary, e aí é uma diretoria, não sei de que época é essa aí, Alberto, é uma diretoria do Núcleo Rotary Itapuã, fiz questão de trazer as pessoas aí da comunidade de Itapuã.
O Núcleo Rosa, então, é um grupo de não-rotarianos que atuam com a parceria dos Rotary Clubs, particularmente em projetos. Os Núcleos Rotary oferecem soluções locais para problemas locais. E os seus membros podem vir de qualquer atividade, pode ser qualquer pessoa bem-intencionada, com boa vontade daquela comunidade, seja de que nível social seja. Para concluir mesmo de verdade. E para ficar uma frase, eu gosto muito, sou meio filosófico às vezes. Voluntário não tem necessariamente tempo sobrando. Já vi tanta gente dizer que não participa do Rotary porque não tem tempo. Não é verdade? Não é isso. Não é esse o fator. O Rotary não é lugar desocupado. O Harris tem uma frase dele que dizia assim: se você tem uma tarefa e quer que ela seja cumprida, você olhe para o grupo, veja quem é o mais ocupado do grupo, entregue a tarefa a ele e tenha certeza que ela será cumprida. Ou seja, o Rotary é um lugar de gente muito ocupado, mas que sabe cumprir a sua missão, a sua tarefa. O presidente Meta, Checa Meta, em determinado momento da Assembleia Internacional, Gustavo talvez tenha mais competência para lembrar textualmente a frase dele, ele diz assim que a vida é como se fosse, não sei bem se a frase é essa, mas por analogia, a vida é como se fosse uma casa que nos deram para sermos os inquilinos. E ele diz assim: precisamos pagar fielmente o aluguel para podermos permanecer nesta casa, para podermos morar nesta casa, na beleza dessa casa que é a vida. Então, voluntário não tem necessariamente tempo sobrando, eles têm coração. Vocês não têm tempo sobrando. Vocês do Rotary, do Distrito 4.530, não têm tempo sobrando, mas têm o que mais importa, coração. Mas não apenas coração na intenção, coração construído e trazido à realidade através de atitudes e gestos concretos. E essa é a oração do grupo, do Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário Itapuã, que eu trouxe aqui. Fiz apenas uma pequena adaptação aqui, colocando a palavra Deus ali, que quer dizer isso, certamente, mas diz assim: e que possamos rezar, orar, ou aqueles que não têm fé, pensar nessas frases. Mexa-se por uma causa, não por aplauso. Viva para expressar-se e não para impressionar. Não lute para que sua presença seja notada, mas para que sua ausência seja sentida. Que o universo e a mãe natureza, eu diria que Deus, conceda-nos amor para com todos e para com o mundo, e que assim seja. Muito obrigado, rotariano do Distrito 4.530. Parabéns, governadora Vera. Parabéns, presidente Yara, da Comissão Distrital de NRDC, por ter trazido à baila, a este momento, a reflexão, este tão necessário tema. Mas fica o desafio. Não vamos ficar apenas na conversa jogada aqui na fala. Vamos levar isso para as nossas realidades, para as nossas comunidades. E se nós olharmos para as nossas comunidades, para a realidade das nossas comunidades, nós vamos enxergar sem ver, nós vamos ouvir, sem ver, assim, sem estar lá na visão, no campo de visão daquela realidade, ouvir como se fosse um grito mudo dele dizendo assim: nós precisamos dos homens e das mulheres, dos jovens da família rotária, para nos trazer um horizonte mais luminoso a esse horizonte sombrio e cinzento das nossas vidas. Mexa-se por uma causa, não por aplauso, e certamente é por isso que estamos no Rotary. Muito obrigado. Deixa eu colocar aqui. Muito obrigada por suas palavras, coordenadora Godória. Na realidade, foi um prazer imenso, né, lhe ouvir, e tudo isso que foi dito, eu realmente acredito que seja o papel que nós temos em NRDC. Pelo menos eu imagino que também assim, a época em que ele foi pensado, era isso que tinha sido imaginado. O link feito com o DQA foi perfeito, né? Eu entendo que o NRDC, juntamente com o seu clube padrinho, as ações que forem feitas naquela comunidade, elas ultrapassam a comunidade. Elas vão além dessa fronteira. E aí
o Clube Padrinho, juntamente com o NRDC, sem querer, ou talvez querendo, estará levando o nome do Rotary mais adiante. E esse é o link que a gente tem com o DQA, pelo menos é assim que eu imagino. E você sabe, meu coordenador, que quando nós colocamos as nossas metas do distrito para o ano Rotary 2020-21, eu que sou muito a favor do NRDC, gosto muito do NRDC, o que nós pensamos em metas? Nós falamos o seguinte, quando eu digo nós que estávamos verificando as metas, nós só temos um atuante, que é o Itapuã. Vamos esquecer aqueles que foram fundados, e o Itapuã tem cerca de 7 anos. Vamos esquecer aqueles que estão ali fundados e ainda, né, estão aparentemente operantes, mas não estão. Vamos deixar eles ali de lado. E vamos pensar em termos de meta. Vamos fundar mais 10 NRDCs, isso lá no início. E veio tudo isso que a gente já sabe, não precisa voltar a falar. Isso realmente deu um pouco uma balançadinha. Mas não vai ficar só nessa sua fala, com certeza, e nem do coordenador Rocco. Existem já NRDCs sendo projetados, pensados, conversados, está no encaminhamento. Inclusive, por isso é que a nossa querida Yara falou sobre as áreas de enfoque, porque não temos somente rotarianos em sala. As pessoas, né, os nossos amigos de possíveis NRDCs também foram convidados para estar aqui e entender o que seria o NRDC. Então, eu peço a Deus que nos ajude realmente. Se não fundarmos os 10 como tínhamos pensado, mas fundarmos aquilo que pudermos e conseguirmos com sustentabilidade. Não é fundar somente para cumprir uma meta, não é isso que eu estou dizendo, mas é fundar com sustentabilidade. Naqueles locais onde nós entendemos que há necessidade, há pessoas envolvidas na comunidade e há um clube padrinho que vai dar toda essa sustentação ao núcleo. Muito obrigada. Muito obrigada por suas palavras e muito feliz de ouvir tudo isso que eu imagino e que eu acredito ser dita por um coordenador de Rotary. Muito obrigada. Muito obrigada a você e a todos os companheiros do Distrito 4.530.